O câncer morre quando você come esses 10 alimentos. Você sabia que alguns alimentos têm propriedades anticancerígenas? Essa não é uma simples afirmação, mas sim algo baseado em dezenas, centenas, milhares de pesquisas científicas. Neste rápido vídeo de hoje, eu vou te apresentar 10 alimentos capazes de fortalecer o sistema imunológico, combater a inflamação e, o mais importante, ajudar a prevenir o crescimento de células cancerígenas. Fique comigo até o final, que eu vou te mostrar uma estratégia infalível para você melhorar a sua saúde, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Me chamo Dr. João. Se você quiser marcar uma consulta comigo e tratar da sua saúde, além de tratar apenas das suas doenças, o link para marcação de consulta está na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Aproveite essa oportunidade para me contar de que parte do mundo você me assiste agora e se você tem alguma experiência com o câncer. Eu tenho. A minha mãe teve câncer, linfoma. Felizmente, graças a Deus, graças aos médicos, graças às estratégias que adotamos, ela está curada, super saudável. E eu falo do Rio de Janeiro. Agora é sua vez de me contar a sua história. Escreva nos comentários porque eu quero te conhecer melhor. Como o alimento pode combater o câncer? Pessoal, alguns alimentos possuem substâncias bioativas, como antioxidantes, flavonoides, polifenóis, que protegem as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres. Essas substâncias ajudam a diminuir a inflamação, um dos principais fatores que contribuem para o desenvolvimento de tumores. É por isso que uma pessoa obesa, uma pessoa com sobrepeso, tem maior risco de câncer, porque a obesidade e o sobrepeso são condições que geram a chamada inflamação crônica de baixo grau. Agora, quais são os 10 alimentos que matam o câncer? Lembrando, para você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo. Nem todo mundo tem acesso a médico, hospital, plano de saúde, mas muitas pessoas têm acesso ao YouTube, às redes sociais, e acaba que essa é a única ferramenta que elas têm para cuidar da saúde delas. É por isso que eu estou aqui, porque eu acredito, porque eu sei que informação de qualidade salva vidas. Agora, para ela salvar vidas, ela precisa chegar até as pessoas. E para chegar nas pessoas, eu conto com você para compartilhar, para interagir com esse vídeo, porque aí o algoritmo entende que ele é relevante e distribui para mais gente. Vamos lá. Primeiro alimento é o brócolis, porque ele é rico em sulforafano, um componente que ajuda a eliminar substâncias tóxicas do corpo. Inclusive, o sulforafano é excelente para quem tem gordura no fígado. Estudos já mostraram que o sulforafano pode matar células cancerígenas e inibir o crescimento de tumores, especialmente no câncer de mama, próstata e cólon. Cozinhe o seu brócolis no vapor ou coma cru para manter os nutrientes intactos. Não deixa ficar murcho, molenga, porque senão vai perder boa parte das propriedades medicinais. Lembrando que, de preferência, opte sempre pelo alimento orgânico. Para retirar parte dos pesticidas, você também pode lavar em uma solução de água com bicarbonato de sódio, tá bom? Segundo alimento que vai destruir o câncer é o alho. Alho todo mundo tem em casa. Eu tenho alho aqui do meu lado, sempre. Consumo alho todos os dias. Ele tem alicina, uma substância que tem efeitos anti-inflamatórios, antimicrobianos, antioxidantes e anticâncer. O alho é especialmente eficaz contra o câncer do sistema digestivo, como câncer de intestino e câncer do estômago. Para consumir o alho, triture-o, amasse-o e deixe descansar por 10 minutos antes de usar para ativar a alicina. Se você cozinhar o alho por muito tempo ou a temperaturas muito elevadas, ele também vai perder parte das propriedades medicinais. Terceiro alimento, e esses aqui são muito bons, mas eles costumam ter muitos pesticidas, ok? Por isso, cautela.
opte por eles, de preferência na versão orgânica, que são morango, amora, framboesa, mirtilo, cereja, as frutas vermelhas, que seriam extremamente saudáveis se não fosse o grande uso de pesticidas, porque são frutas muito frágeis, muito suscetíveis a pragas e outros problemas. Mas elas são ricas em antioxidantes, como ácido elágico, como as antocianinas, como flavonoides, que vão combater os radicais livres e inibir o crescimento de células cancerígenas, especialmente eficazes contra cânceres de boca, pele e colo do útero. Use na salada, use para fazer uma vitamina, coma pura, adicione a um iogurte, como você quiser, mas preste atenção nessa orientação que eu dei em relação aos pesticidas. Quarto alimento, esse aqui é muito bom, cúrcuma, açafrão da terra, que tem a chamada curcumina, um dos mais poderosos anti-inflamatórios e antioxidantes produzidos pela natureza e que pode inibir o crescimento de células tumorais, câncer de mama, próstata, cólon, pulmão. E na hora de você consumir a cúrcuma, sempre use em conjunto com a pimenta do reino, a pimenta preta, porque a piperina contida na pimenta aumenta, potencializa a absorção da curcumina contida na cúrcuma. Quinto alimento, esse é outro também que vamos sempre preferir a versão orgânica, o tomate, que é rico em licopeno. Licopeno também encontrado na goiaba, encontrado na melancia, que é uma fruta que não costuma exigir muitos defensivos agrícolas, e o licopeno ele é antioxidante, anti-inflamatório e ajuda principalmente no combate e prevenção ao câncer de próstata. Para aumentar a biodisponibilidade do licopeno no tomate, o ideal é que você cozinhe um pouco esse tomate em uma gordura saudável. Azeite de oliva, manteiga, sebo bovino, óleo de coco, porque o licopeno ele é lipossolúvel, solúvel em gorduras, e quando ele é esquentado, no caso do tomate, ele se torna melhor absorvível pelo nosso organismo. Sexto alimento, chá verde, que contém polifenóis, catequinas, substâncias que previnem o crescimento de tumores e bloqueiam a formação de novos vasos sanguíneos em cânceres. E os efeitos já foram comprovados contra o câncer de mama, ovário e fígado. Consuma de 2 a 3 xícaras por dia, sem açúcar e na parte do dia. Não tome à noite, porque o chá verde tem cafeína. Prefira também o chá verde que você mesmo prepare. Esses que vêm já prontos são adicionados de muitos ingredientes que não são saudáveis. Sétimo ingrediente, esse aqui eu também tenho e eu gosto bastante para diversos motivos, principalmente para o tratamento de náuseas. Esse aqui para mim é o melhor remédio de náusea que tem. Melhor que ondansetrona, né, que é o Vonal, melhor que a bromoprida, que é o Digezan. Para mim, para você pode ser que não funcione tão bem, mas para mim funciona, que é o gengibre, um poderoso anti-inflamatório que pode ajudar a reduzir o risco de cânceres relacionados à inflamação, ou seja, praticamente todo tipo de câncer, como ovário, mama, pâncreas, intestino e por aí vai. Como que você vai consumir o gengibre? Adicione um pouco de gengibre ralado à sua água morna com limão, faça um chá de gengibre, use como tempero nas suas refeições. Ah, doutor, mas eu sou hipertensa. Eu posso usar gengibre? Pode. Por mais que muita gente diga aí, tem esse culto, né, essa lenda de que o gengibre aumenta a pressão, ele tem efeito contrário na maior parte das pessoas, ok? Ele ajuda a controlar a pressão na maior parte das pessoas. Oitavo alimento, nozes, castanhas, ricas em ácidos graxos, ômega 3 e também polifenóis, que vão ajudar a reduzir o crescimento de tumores e combater radicais livres. São muito eficazes contra o câncer de mama e próstata. Adicione à sua dieta, só cuidado com a quantidade, porque são alimentos calóricos. Nono alimento, espinafre, rico em luteína, rico em zeaxantina, que ajudam a saúde dos olhos, mas que além disso são antioxidantes
que protegem contra os danos causados pelos radicais livres, tá? De preferência, vamos consumir o espinafre cru ou cozido muito rapidamente para manter os nutrientes. Quem tem pedra no rim, não é bom consumir muito espinafre porque ele tem bastante oxalato. E o nosso 10º alimento, lembrando, pessoal, que vocês perceberam que são alimentos naturais que eu falei aqui. Eu não falei para você consumir biscoito de maisena, eu não falei para você consumir pipoca de micro-ondas, nugget congelado, lasanha congelada, não falei para você consumir presunto, não falei para você consumir linguiça, salsicha, mortadela, porque esses alimentos eles vão aumentar o seu risco de câncer e não diminuir, tá bom? Não falei para você tomar Coca Zero, não falei para você tomar refrigerante, porque esses alimentos vão aumentar o seu risco de câncer e não diminuir. É por esse motivo que eu também não falei para você fumar um cigarro, porque o cigarro vai aumentar o risco de doenças, tá bom? A diferença é que no cigarro, todo mundo sabe que faz mal. No cigarro tem lá uma foto do cara morrendo, do cara broxa, do pulmão podre, mas na salsicha não tem. Tem a foto da Turma da Mônica, no miojo tem a Turma da Mônica, incentivando o consumo pelas crianças, ok? Muito cuidado com esses alimentos ultraprocessados. E nosso 10º alimento, que é a minha fruta preferida, quem me acompanha aqui há mais tempo vai saber que fruta é essa. Já escreve aí nos comentários, tenta acertar que fruta é essa. Uma fruta rica em gorduras saudáveis, em vitaminas, em luteínas e axantina, com superpoder antioxidante e anti-inflamatório, que pode ser consumida tanto em preparações salgadas como em preparações doces, né? Que é o ingrediente principal de uma receita que eu gosto muito, chamada guacamole. Opa, caiu até aqui no chão. E aí, que fruta é essa, pessoal? É o nosso querido abacate. E um ponto positivo do abacate é que o cultivo dele exige poucos defensivos agrícolas, poucos pesticidas. Então é uma fruta que chamamos de uma fruta limpa, tá bom? Cuidado também com a quantidade, porque é uma fruta bastante calórica. Dicas adicionais anti-câncer. Vamos lá. Priorize alimentos frescos e orgânicos. Priorize o consumo de alimentos não geneticamente modificados. Não consuma transgênicos. Se tiver o Tzinho aqui no Brasil, é obrigado a colocar o T se o alimento tiver transgênicos. Não consuma transgênicos. Vários estudos já mostraram que eles aumentam o risco de diversas doenças, incluindo o câncer. Evite açúcar refinado. Evite carboidratos refinados. Evite gorduras ruins, como óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol. Óleos de sementes são extremamente prejudiciais para a sua saúde. Se alguém diz diferente disso, duvide, porque essa pessoa está desatualizada. Margarina, não consuma margarina, muito ruim. Cozinhe com sebo bovino, óleo de coco, manteiga ou azeite de oliva. Essas são as suas melhores opções. E mantenha uma dieta baseada em alimentos naturais. Não consuma ultraprocessados, não beba, não fume, tenha um estilo de vida saudável como um todo e leia o meu livro, Código da Longevidade, 101 hábitos para passar dos 101 anos. Por quê? Não adianta você consumir essas frutas, continuar bebendo, continuar fumando, continuar sedentário, continuar dormindo mal, continuar se estressando. Todos esses fatores que eu acabei de falar também vão aumentar o seu risco de câncer, de infarto, de derrame, de hipertensão, de diabetes, de colesterol alto, de má circulação e por aí vai. E nesse livro eu falo os 101 hábitos capazes de prevenir, tratar e reverter doenças de forma natural, sem médicos, sem exames e sem medicamentos, incluindo prevenir o câncer e ajudar também no tratamento do câncer. Porque quando a minha mãe estava fazendo quimioterapia, eu via as pessoas na fila da quimioterapia comendo coxinha, tomando refrigerante, comendo biscoito de maisena, só comendo bobagem, só comendo besteira. E é óbvio que a recuperação vai ser pior se a alimentação for ruim, ok? E não adianta falar, porque as pessoas não têm dinheiro. Pessoal, o que falta é informação.
E uma vez tendo informação, o que falta é vergonha na cara e deixar a preguiça de lado. E fazer a própria comida, ok? O que eu fiz? Eu comprei um moedor de carne porque eu não estava conseguindo comer a carne moída no mercado. Porque fica um monte de resíduo de outras carnes, eu não sei qual é a frequência de limpeza daquele moedor, então eu via que a carne estragava muito rápido, eu via que tinham diferentes tipos de carne naquela carne que eu pedi. Uma vez eu dei uma peça de carne que pesava 1 quilo e me deram de volta 1,3 kg de carne moída, eu falei, não vou mais comprar carne moída no mercado. Comprei um moedor. Deixa de preguiça, ok? A sua saúde vai te agradecer. Leia o meu livro. Para comprar o livro é muito simples, basta clicar no link da descrição ou no link fixado nos comentários. Versão digital, R$ 39,90 com 50% de desconto. Versão física, R$ 79,90, ok? O livro vai transformar a sua vida para melhor a partir do momento que você colocá-lo em prática, ok? Eu asseguro que isso vai acontecer, mas óbvio, você tem que colocar em prática. Pessoal, clica aí, link na descrição, link nos comentários fixados e não saia daqui. Estes 10 alimentos que eu te falei hoje, eles não são apenas fontes de nutrientes, mas são poderosos aliados contra o câncer. Inclua-os em sua dieta diariamente e dê ao seu corpo melhor chance de prevenir e combater doenças. E fique comigo, porque eu separei outros 2 vídeos para você. Nesse aqui, eu falo sobre frutas que melhoram a sua circulação e nesse daqui, sobre sinais e sintomas de doença no fígado. Não é um tchau, é um até logo, que daqui a pouquinho eu te vejo nesse vídeo aqui e nesse vídeo aqui.